Vamos gravar agora, estudar a palavra de Deus, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. No capítulo 1 do versículo do Romanos capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo, reservado para anunciar o Evangelho de Deus. E no versículo 2 diz assim: Este Evangelho Deus prometerá outrora pelos seus profetas na Sagrada Escritura. Este é o livro sagrado de Deus, de nosso Senhor, que ele é um livro que nós temos que ler e ouvir e estudar para nós ter o caminho da salvação, que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? E no capítulo 2, né, no capítulo 1 do versículo 3 diz assim: acerca de seus filhos Jesus Cristo, nosso Senhor, descendo de Davi, quando a carne de Deus transformou-se em espírito e carne para nós abraçar e para nós salvar. E no versículo 4 diz assim: que segundo o Espírito de santidade foi estabelecido Filho de Deus no poder por sua ressurreição dos mortos. Quer dizer, pela ressurreição ele passou, né? Ele é, né? E no versículo 5 diz assim: e do qual temos recebido a graça e o apostolado, e fim de levar em seu nome todas as nações pagãs e obediência da fé, que é a escritura sagrada, né? E no versículo no capítulo, no versículo 5 diz assim: de qual temos recebido a graça, os apostolados, a fim de levar seu nome todas as nações pagãs e obediência à fé. E no versículo 6 diz assim: entre as quais também vós sois os eleitos de Jesus Cristo. Todo aquele que crê, aquele que acredita em nosso Senhor Jesus Cristo, ele é eleito por ele. Ele está no céu à direita, cuidando de nossas almas, no povo e do Espírito nosso. E com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E no versículo 7 diz assim: e todos os que estão em Roma, queridos de Deus, chamados serem santo, e vós graças, para que a parte de Deus nosso Pai é da parte do Senhor Jesus Cristo. Toda a parte que é de Deus é de nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 8, né, no capítulo 1, no versículo 8 diz assim: primeiramente dou graça ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é preciosamente a vossa fé. A fé de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E no versículo 9 diz assim: pois Deus é quem servi em meu espírito, anunciado o evangelho de seu Filho, na testemunha de como vós menciono incessantemente em minha oração. Que é a palavra de Deus, ela é a oração em nosso corpo, né? Nossa vida, né?
E no versículo 10 diz assim: e ele suplico, se for de sua vontade, conceder-me finalmente ocasião favorável de vós visitar. E no versículo 11 diz assim: desejo ardentemente ver vós, a fim que comunicar vós alguma graça espiritual, porque sejais confirmado. Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E no versículo 12 diz assim: eu melhor para que acorrajar somente convosco naquele vosso caminho, fé que nós é comum. E no versículo 13 diz assim: pois não quero que ignore, irmãos, como muitas vezes me tenho proposto ir ter convosco, eu queria recolher alguns frutos entre vós, como entre os outros pagãos, mas até agora tenho sido impedido. E no capítulo 1 do versículo 14 diz assim: sou devedor a gregos e bárbaros e sábios e simples. E no versículo 15 diz assim: dai e ordenai, desejo que eu sinto de vós anunciar o evangelho, também vós que habitais em Roma. Ele está falando, né? E no versículo 16 diz assim: com efeito, não me envergonho do evangelho, mas ele é uma força vindo de Deus para salvar todos os que creem, os judeus em primeiro lugar e depois os gregos. Quer dizer, ele estava lendo lá, explicando para eles, né? E no versículo 17 diz assim: porque nele se revela a justiça de Deus, que se habitam pela fé, e conduz a fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo vai viver pela fé. E no versículo 18 diz assim: e a ira de Deus se manifesta no alto do céu, contra todos os impedidos e perversidade nos homens que pela injustiça aprisionam a verdade. E no capítulo 19 diz assim: por enquanto que se pode conhecer Deus, ele lê, em vez mesmo que Deus revelou com evidência. E no capítulo 20 diz assim: desde a criação do mundo, por perfeição a visitar de Deus, seu simplicismo, poder da divindade temos visíveis, telemos que suas inteligências por suas obras, de modo que não se podem excusar-se. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo e a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ama todos nós, todos vocês. Crê para você ter a salvação, crê para você ter a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho da verdade, Ele é o caminho do nosso futuro, morar no céu com o próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.